Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. São os textos bíblicos divulgados na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 8 de julho de 2021, quinta-feira, 14ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com o vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10º. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 44, versículos do 18 ao 21, 23 ao 29, capítulo 45, versículos do 1º ao 5º. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e, cheio de ânimo, disse: Perdão, meu senhor, permite a teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor quem perguntou a seus servos: ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. É o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu disseste a teus servos: trazei-o a mim, para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos nosso pai: voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e eu disse: um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente! E assim não ficou mais ninguém com ele quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios ouviram e toda a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, Salmo 105, versículos de 16 a 17, 18 a 19, 20 a 21, refrão é o 5º A. Lembrai as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José,
foi vendido como escravo. Lembrai as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre os grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai as maravilhas do Senhor. Repitamos. Lembrai as maravilhas do Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada, é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nem ouro, nem prata. Mateus 10, versículos do 7 ao 15. Ao comentar este evangelho, o teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, mártir da fé, sob a perseguição do regime nazista, traduziu assim as instruções de Jesus aos discípulos enviados em missão. Mostrai claramente que, com toda a riqueza que tendes a distribuir, não desejais para vós nem a posse, nem a consideração, nem a aprovação e nem mesmo o reconhecimento. Aliás, sobre que poderíeis fundamentar vossas pretensões a tais coisas? Toda a honra que recai sobre nós, nós roubamos daquele a quem, na verdade, ela pertence, o Senhor que nos enviou. A liberdade dos enviados de Jesus deve manifestar-se em sua pobreza. Como é como é consolador ler as palavras de alguém que foi encarcerado, teve sua tarefa precocemente amputada, mas permanece fiel ao Evangelho de Jesus, um Evangelho de simplicidade e pobreza. Bonhoeffer prossegue. O estado daquilo que os discípulos possuem está regulamentado em seus mínimos detalhes. Eles não devem fazer-se notar como mendigos vestidos de farrapos,
nem ficar ao encargo dos outros como parasitas, mas revestidos da libré da pobreza, eles devem ir adiante. Devem também ter poucas coisas consigo, como aquele que atravessa uma região com a certeza de, ao cair da noite, encontrar-se entre amigos na casa que o acolherá e lhe fornecerá o alimento necessário. Por certo, não precisam depositar esta confiança nos homens, mas naquele que os enviou e no Pai Celeste que deles cuidará. Parece ingênuo, parece infantil. Se parece, deve andar bem raquítica a nossa fé. Se me permitem um testemunho pessoal, quando deixei o magistério para me dedicar à evangelização em tempo integral, nossa família experimentou um tempo de 10 anos inteiros sem salário e sem nenhuma renda fixa. E em todo esse período nada nos faltou, e os 2 filhos cursaram a universidade. A serviço do Evangelho, aprendemos que a providência divina não é uma lenda infantil, mas uma realidade palpável nos pequenos eventos de cada dia, o que incluía anônimas sacolas de alimentos na varanda e as doações mais imprevistas em viagens missionárias. Como conclui Dietrich Bonhoeffer, é assim que eles, os discípulos em missão, tornarão digna de fé a mensagem que anunciam. Esta mensagem da soberania de Deus que faz irrupção sobre a terra. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Em Deus confio, não temerei. Salmo 56, versículo 4. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade tudo que está nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Podem usar graciosamente, gratuitamente as imagens e textos para evangelização, porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, dei também de graça. Foi dito aí na mensagem do Evangelho. 8 de julho é dia de um beato, Papa Eugênio III. Bem, o texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Mas da minha parte, como eu já disse, vocês podem utilizar à vontade nos meus endereços eletrônicos. 8 de julho, dia do beato Papa Eugênio III. O Papa Eugênio III nasceu em Monte Magno, numa família cristã rica e da nobreza italiana. Foi batizado com o nome de Bernardo Paganelli. Estudou e recebeu a ordenação sacerdotal na diocese de Pisa. Possuía um temperamento reservado, era inteligente, muito ponderado e calmo. Em 1130, ele teve um encontro com Bernardo Claraval, fundador da Ordem dos Monges Cistercienses. 5 anos depois, ingressou no mosteiro dirigido pelo amigo e vestiu o hábito cisterciense. Tornou-se conhecido e foi escolhido para abrir um mosteiro. Foi consagrado abade pelo Papa Inocêncio II. Quando este Papa morreu, o abade Bernardo foi eleito Papa. Ele assumiu o pontificado com o nome de Papa Eugênio III. Ele era homem adequado para enfrentar a difícil e delicada situação que persistia na época. Roma estava agitada e às voltas com graves transtornos políticos. Muitas casas de bispos e cardeais já tinham sido saqueadas. Por isso, os cardeais resolveram escolher o abade Bernardo, justamente porque ele estava fora do colégio cardinalício, portanto isento das pressões políticas. Mas, mesmo assim, teve de fugir de Roma à noite, horas após a sua eleição. Apoiado pelo povo, o Papa Eugênio III retornou para Roma e assumiu o controle da cidade, restabelecendo a paz. Mas, infelizmente, ela durou pouco. Em 1146, teve que fugir novamente e exilou-se na França por 3 anos. Só retornou a Roma
depois de receber ajuda do imperador alemão Frederico Barbarossa. Morreu no dia 8 de julho de 1153, depois de governar a Igreja por 8 anos e 5 meses, num período complicado e violento da história. O Papa Eugênio III foi beatificado em 1872. Reflexão. Eugênio foi um boníssimo Papa, habituado à quietude e à modéstia, manso e humilde de coração, cresceu em maturidade e santidade entre perseguições e lutas pela causa de Cristo. Soube conciliar a austeridade da vida monástica com as exigências da dignidade papal. Peçamos a Deus o dom da constância e da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Oração, rezemos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, quiseste que o beato Eugênio III governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. E Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, ou Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos. Não importa, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Do aramaico, dialeto de Jesus, significa vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Não vamos morrer em pecado grave. Vamos nos reconciliar com Deus, porque Deus é contra o pecado. Então, confesse-se diariamente e você que é católico, procure ir ao padre quando tiver um pecado grave a confessar a Deus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós no juízo final, quando Jesus vier e nos encontrar reconciliados com Ele. Se estivermos assim, iremos para a vida eterna, algo que não podemos dizer em palavras humanas. É inefável. Nós vamos viver como anjos, não haverá mais tempo para nós, espaço, nada disso. Seremos como espíritos, como anjos. Poderemos estar em qualquer lugar, a qualquer momento. Que bonito, hein? Será wonderful. Maravilhoso, né? É uma palavra que a gente pode utilizar, mas não há uma palavra, como disse o apóstolo São Paulo, que possa definir a vida eterna. Shalom.